Interessante as coisas que a professora Giovana Tavares tem falado para a gente. Olha só, fazendo um resumo desse nosso bloco, a Giovana começou a falar de lá na infância, que a mãe mandava para a avó, viajava, aprendeu a gostar. Depois foi para a área da matemática e depois fez essa transição para o turismo. E essa é uma dica muito interessante para quem está querendo migrar agora de atividade, mas ao fazer o bacharelado, ela foi para o mestrado e ela sentiu a necessidade de pós-graduação para manter a empregabilidade. E essa é uma coisa que nós no turismo precisamos muito, porque qualquer pessoa de outras áreas entra na nossa área e às vezes a gente fica perdido. Nós temos a formação, mas nem sempre o mercado nos absorve. Isso a gente vê muito isso na área de gestão pública, em outras áreas. Então, aí tem uma dica muito interessante. Esse amadurecimento para chegar no doutorado, como ela acabou de dizer, eu tenho uma tese que são 4, na verdade, é um estudo de caso múltiplo, né? Você está estudando 4 destinos, e toda essa formação vale como uma dica para você que está aí pesquisando, que clicou no YouTube para conhecer o perfil profissional da professora Giovana Tavares. As dicas da professora Giovana são muito valiosas, porque antes de a gente começar a entrevista, eu disse, Giovana, as pessoas veem a professora Giovana Tavares de 2021. Elas não conhecem as dificuldades financeiras, as dificuldades emocionais, a dificuldade de sair de Goiânia e vir para Santa Catarina e deixar os filhos e deixar a família, e a dificuldade de depois, será que eu volto para casa e eu tenho emprego na minha cidade, eu investi tempo e dinheiro, e questões que as pessoas agora estão passando por isso, numa transição de pandemia, faço mestrado, não faço, faço doutorado, não faço. Esses investimentos, eles são muito, muito importantes para quem está pensando em se reposicionar no mercado, porque a empregabilidade ela é real, né, professora Giovana? Ela é dinâmica, então, ou você não sabe, como você acabou de dizer, você tem que saber debater com os seus alunos. Então, você tem que, aquilo que a gente aprendeu há uns anos atrás, hoje, em alguns casos, está obsoleto. Exatamente. Quando eu dava aula para ensino fundamental, eu assistia Malhação. Aí minha filha, mãe, você assiste Malhação, as pessoas vão, você conta isso para ninguém, não. Eu falei, minha filha, se eu não assistir Malhação, como é que eu vou conversar com esse povo? Não tem jeito de eu conversar com essas crianças, não. Eles têm uma linguagem deles lá própria, eu tenho que estar no meio, senão eu não consigo me aproximar. E eu fazia isso na época, entendeu? Eu tinha essa sensibilidade, né? E a gente precisa ter isso. Quando eu percebi que o turismo foi ficando complicado, a empregabilidade, isso antes de eu vir aqui para Goiás Turismo, né? Eu falei, eu vou fazer investimento em outras pós-graduações. E aí eu fiz, porque tudo complementa, me ajuda, inclusive, a entender melhor, né, as dificuldades, né, do turismo, as dificuldades do desenvolvimento, do crescimento dessa atividade. Por que a gente ainda não consegue ter esses controles? Agora, vir aqui para o observatório aconteceu em 2014, porque eu estava no SENAC, na faculdade SENAC, lá eu tinha a coordenação do curso de turismo e a coordenação de um curso de pós-graduação que eu consegui formar 5 turmas, que era gestão de empreendimentos turísticos e eventos. Então, eu montei esse projeto, alguns professores, inclusive, aí da Univale, vieram dar aula aqui para mim, né, professor Francisco, a professora Doris, inclusive, no começo me ajudou, né, a pensar um pouco as minhas ideias, e eu tive esses apoios, isso é muito importante, né? Bom, Exato. Fiz essa pós, em algum momento o SENAC não, infelizmente, acabou, né, aquela parte do turismo, e aí eu já estava aqui na Goiás Turismo. A Goiás Turismo é um concurso que eu recuperei, porque eu lembro que eu te falei que trabalhei em banco, então no banco era um banco do Estado, era Caixa Econômica, Caixeco. E aí eu tinha esse concurso, ele foi liquidado extrajudicialmente e 23 anos depois nós recuperamos o nosso concurso. Então eu tinha um colega que estava aqui já, na Goiás Turismo, o observatório, ele nasceu lá no SENAC, de um grupo de professores, do qual fazia parte, de um projeto que foi financiado pela Fundação de Amparo e Pesquisa do Estado, e em 2008 ele nasceu lá, eu estava lá, um ano depois que eu vim da Univale, porque eu fiquei um ano lá na Univale, 2007, 2008 eu vim, voltei algumas vezes, porque tinha que voltar, mas eu vim trabalhar, ajudei a fazer esse projeto, e quando foi em 2014 eu vim para o Estado, e meu colega estava aqui na coordenação, ele falou, você vai voltar mesmo para o Estado? Eu falei, vou. Então você vai ficar comigo lá? Aqui não chamavam de observatório, eles chamavam de IPTUR, que era Instituto de Pesquisas Turísticas. E aí eu vim. Giovana,
Agora, vamos fazer uma transição. Eu quero que você conte um pouco sobre o observatório para a gente, do Observatório do Estado de Goiás, do Observatório do Brasil. Nós conversamos agora, nesse primeiro bloco, com a professora Giovana Tavares, falamos a respeito da carreira da professora Giovana, ela contou um pouco a respeito de como foi essa trajetória dela para chegar até aqui. Em seguida, a gente vai falar sobre uma outra coisa. Nós vamos falar sobre um tema muito interessante que as pessoas querem saber, que é o Observatório do Turismo do país e Observatório do Turismo do Estado de Goiás. Eu estou conversando com a professora Giovana Tavares, eu sou Edna Delis, e você pode se inscrever aí no canal do YouTube, é só clicar em inscrição. Professora Giovana, vamos voltar agora a falar sobre o observatório. Então, que ano você foi aí para Goiás Turismo? Eu vim para cá em 2014. Ele nasceu em 2008 e eu vim para cá em 2014. Quando eu cheguei aqui, ele estava passando por um processo de dificuldade para se manter aqui na Goiás Turismo. Por quê? Porque não é fácil, né? Você provar, digamos assim, para as pessoas que estão no governo, na gestão pública, que a gestão de dados é importante para a gestão estratégica do governo, do Estado, das políticas públicas e do turismo. Então, a gente ainda tinha pesquisas muito incipientes, os nossos boletins eram boletins ainda pequenos, frágeis, com poucos dados, e é claro que a gestão de dados no Brasil, tanto os dados secundários quanto os primários, elas vêm crescendo, né? Principalmente a base de dados secundária, ela vem modificando, ela vem tendo aberturas, você tem os microdados, você consegue chegar a determinados cálculos e indicadores, a partir de que isso fica melhor, né, mais aberto para a comunidade, para as pessoas que mexem com pesquisa. E quando eu vim para cá, a gente foi construindo uma história nova. Por quê? Existiam alguns questionários padrões, algumas coisas padrões, aí eu comecei a olhar. E aí meu colega falou, não, olha tudo, investiga tudo, vê o que você pode fazer, o que você pode melhorar. Eu nunca tinha trabalhado efetivamente num observatório. Trabalhei no projeto e na época aconteceu, por exemplo, uma coisa que eu não concordava, que era contratar uma empresa para fazer a pesquisa, que é uma coisa que eu tinha que estar fazendo. Então, lá no Senac, na ocasião, nós fizemos isso. E aí a gente depois escrevia artigos com os resultados e ia apresentar nos eventos. Aqui estava acontecendo a mesma coisa quando eu cheguei. E aí eu falei, não, eu mesmo vou fazer essas pesquisas. Ele, você? Eu falei, eu mesmo. Me dá aí o que é. Deixa eu ver. Aí pegava a prancheta, ia lá, me deslocava, fazia viagem. Eu mesmo entrevistava. Se não tinha pesquisador, eu arrumava o voluntário, eu dava o meu jeito, mas saía. Por quê? Porque eu entendia que a gente tinha que ter essa aproximação com o respondente, a gente precisava entender a pesquisa. A pesquisa precisava nascer de um projeto, de um problema, evidentemente, de uma situação hipotética, ou que a gente percebia, e aí, a partir disso, a construção desse formulário ou desse questionário, baseado nas denominações de questões que iam atender, fazia o pré-teste e ia para o campo. E depois voltava com isso para cá, tabulava os dados, transformava isso num relatório técnico estatístico e apresentava os dados. Então, eu fui trabalhando de uma forma diferente. Em 2016, meu colega saiu, e aí eu fiquei aqui na coordenação, continuei, porque aí eu sou funcionária pública, e isso ajuda bastante, porque tem uma continuidade, ou seja, o meu trabalho ele é contínuo, claro, eu não corro efetivamente o risco de sair, né, nas mudanças de gestão, e aí eu comecei a trabalhar com outro ritmo, né, fazer outras pesquisas. Criei portfólios, criei serviços, para que a gente pudesse atender os municípios turísticos. Goiás hoje tem 10 regiões turísticas, 79 municípios turísticos, então a gente está aqui disposto aqui e tem atendido esses municípios a partir das suas demandas. É claro que... Professora, eu quero te fazer uma pergunta que as pessoas que estão lá pesquisando, elas fizeram uma pesquisa Observatório do Turismo. Eu quero que, antes de a senhora dê sequência ao seu trabalho, explicando a respeito de como foi o observatório aí no estado de Goiás, você diga para a gente o que é Observatório do Turismo, para quem clicou ali só para conhecer o termo Observatório do Turismo. O que é um Observatório do Turismo? Bom, é um conjunto, né, de pesquisadores que observam e sistematizam informações. A princípio, né, esse observatório aqui, ele foi construído apenas para
utilizar informações que já existiam, né, e colocar ali como um repositório de informações. Depois, ele começa a ter as suas próprias pesquisas, ele começa a idealizar seus próprios projetos. Então, qual que é? O ideal de um observatório é que ele monitore questões de emprego, renda, todas as questões que envolvem os fluxos, né, os movimentos, as demandas, certo? E também façam outras pesquisas pontuais. No caso, nós fazemos aqui até planejamentos estratégicos. Como eu tenho uma vasta experiência em trabalhar com isso na universidade, eu acabei trazendo para cá uma sistemática, um jeito de fazer, uma oficina prática, participativa, que eu consigo extrair ali do discurso daquelas comunidades um planejamento estratégico simples, utilizando ali questões simples, como, sei lá, missão, visão, valores. Eu coloco os objetivos estratégicos, crio aí os pré-projetos, e aí, a partir desses desenvolvimentos, eles conseguem startar. Aqui a gente criou até planilhas, né? Nós temos aqui um estatístico, um economista, são meninos extremamente competentes, trabalham comigo. Temos design, já tivemos outros profissionais aqui, mas, como eu disse, concursado sou só eu. Então, às vezes, essas trocas, elas acontecem. É claro que isso abala um pouco, né, a nossa estrutura, mas a gente tem muitos pesquisadores voluntários, pessoas que fazem pequenos trabalhos que vão me ajudando a construir essa história. Então, não é uma tarefa simples. Ex-alunos, novos alunos, pessoas que contribuem de alguma forma, fazendo mapas, fazendo pesquisas de campo. Então, a gente tem várias pessoas que contribuem com a gente aqui. Isso é muito importante, Edna. Não tem como a gente consolidar um trabalho dessa envergadura do Observatório do Estado de Goiás se eu não tiver parcerias, e se eu não tiver em sinergia com esse mercado. Então, os municípios nos solicitam aqui e a gente estrutura o projeto, vai para o campo, faz, depois, claro, tem um tempo, né, de maturação desse projeto, da construção, da escrita dele, a gente tem as metodologias, aí a gente passa para um design, eu tenho uma design aqui, só do observatório, eu tive essa conquista, que não é fácil, e a gente entrega um documento lúdico para ele também, que aí ele vai poder olhar por meio de infográficos, de Power BI, enfim, ele consegue compreender. Porque o maior gargalo que a gente tem dos observatórios hoje é justamente transformar aquilo que foi construído, dado, em uma atividade, uma ação estratégica, em realmente algo que vai primeiramente, olhar para aquele número e falar, peraí, isso eu posso fazer isso. Aí eu vou utilizar essa técnica, enfim, isso é que é o mais difícil. É o gestor utilizar isso para ser mais assertivo nas suas decisões, na tomada de decisão. Essa é a parte mais complicada, que é uma parte que eu tenho pensado muito, porque aqui eu penso muito, estou aqui para isso, para poder melhorar a minha gestão, melhorar os números, melhorar essa luz aí que eu preciso dar para empresa privada e empresa pública, que nós temos aqui pessoas que consomem o nosso observatório, jornalistas, estudantes, pesquisadores, a própria Goiás Turismo, na sua gestão, as empresas particulares, os municípios. Então, a gente precisa fornecer para eles, além do dado ali, também como ele vai fazer isso. Então, essa é a minha grande meta ultimamente, né? Tentar desenvolver um programa de... eu tenho aqui um programa que eu criei, que é a Academia do Turismo, que é justamente isso, né? Transformar esta informação em gestão para ele, em dados, em práticas, né? Hoje a gente tem tudo isso na administração, né? Tem tanta coisa que pode ser feita, planos estratégicos, planos de negócios, uma melhor maneira de fazer a gestão. E é isso que a gente, que é a minha luta, porque a gente já conseguiu um know-how bacana aqui, a gente consegue aí entregar bastante boletins semanais, quinzenais, a gente tem o compilado anual, a gente está com vários planos. Então, assim, a dificuldade que a gente tem é justamente essa, fazer com que esse dado ele não fique só bonito ali no site da Goiás Turismo, nas abas do observatório, que as pessoas realmente utilizem para poder nortear a sua gestão. Esse é que é o nosso grande impasse. Tem aplicabilidade, né, professora?
Giovana, você falou agora um pouco de como foi a criação do Observatório do Turismo do Estado de Goiás, você falou um pouco das regiões turísticas de Goiás, dessa questão dos seus colaboradores, das pessoas que trabalham contigo. E como é a diferença, para quem está nos vendo agora e que teclou para saber a respeito de observatório, como é essa dinâmica com o Observatório do Turismo Nacional? Como é que são essas esferas no âmbito nacional? Gina, desculpa, mas eu não estou conseguindo te ouvir, está travando um pouquinho. Professora Giovana, eu quero que você explique por favor, a dinâmica do Observatório Nacional do Turismo. Você vai ter que escrever ela para mim aqui no chat, eu não estou conseguindo te ouvir direitinho. Vamos lá, agora acho que melhorou. Eu quero entender como é a dinâmica do Observatório Nacional do Turismo. Você explique para as pessoas que teclaram para entender um pouco a respeito disso, a rede. Então, a Rebote, Rede Brasileira dos Observatórios de Turismo, ela nasceu ali com o professor Gândara, José Gândara. Ele é o idealizador, juntamente com o professor Osíris Marques, professor João Evangelista e o Ítalo do Ministério do Turismo. Ela nasce com eles e aí a gente vem desenvolvendo essa rede que é uma rede de compartilhamento de informações e dados, principalmente de metodologias, de dinâmicas. Então, aquilo que você falou lá no começo, a rede consegue trabalhar em rede. Desde o princípio, né, a gente vem trabalhando com essa troca de informação. É difícil, porque são doutores, são grandes pesquisadores que estão na rede. Então, essa coisa da vaidade é uma coisa que a gente deixou de lado. Então, a gente assumiu um compromisso de trabalhar junto, de fortalecer a pesquisa no país. Esse é o nosso papel. O Brasil é grande, continental, 27 unidades da federação. Como que o Ministério do Turismo faria ou vai fazer para poder reunir essas informações? Os observatórios, eles logisticamente, eles ajudam a reunir essas informações, porque eles já fazem esse trabalho nos seus municípios, nos seus estados, né? Hoje a gente está aí com 58 observatórios do turismo vinculados à rede brasileira de observatórios do turismo, e a crescente disso é muito grande. A gente só cresce em relação a isso. As pessoas começaram a respeitar, começaram a entender, começaram a utilizar os dados. A pandemia nos trouxe essa aproximação com as pessoas, por conta dos eventos remotos, virtuais, os webinars. Então, a gente tem um start na rede. 2020, pandemia, esse evento aconteceria em Goiânia, seria o 4º encontro presencial. Como teve a pandemia, então, foi sugerido que eu fizesse online. E esse evento, ele teve muitos desdobramentos, outros eventos, e a gente começou a circular na rede online, na internet, no Instagram, no Facebook, enfim. E as pessoas começaram a conhecer esses pesquisadores. Porque, assim, é uma rede de pessoas extremamente competentes. São pessoas que têm habilidades excepcionais. Então, são trabalhos maravilhosos. E a gente começou a compartilhar isso. Cada um no seu estado estava lá, quietinho, isolado. Ninguém sabia quem era esse pessoal. Aí, de repente, agora todo mundo conhece. Todo mundo tem acesso a esses trabalhos. Todo mundo sabe que existe uma rede de mais de 50 observatórios que funcionam efetivamente. Só que em status diferentes. Tem observatório na universidade, tem observatório nos conventions bureau, tem observatório nos municípios e tem observatório nos estados, e até no Sistema S. Então, assim, é uma diversidade de observatórios, de núcleos de pesquisa, que fazem trabalhos para atender as demandas dos seus estados, dos seus municípios, né, e dos seus demandantes. Então, é muito importante a gente entender que os observatórios cresceram, amadureceram, começaram a encontrar mais o seu lugar, o seu papel, né? Para que serve um observatório, como você perguntou? Ele é um repositório e também um produtor de informações, de dados, porque ele, se ele tiver condição, ele vai trabalhar com a questão da base de dados que ele vai construir primária. A gente aqui sempre trabalhou muito com primário, secundário a gente usava, né, aqueles dados principais, e aí a pandemia nos trouxe o quê? A pandemia nos trouxe uma necessidade de começar a trabalhar mais os dados secundários e também fazer pesquisa online, web. Até o ano de 2019, a gente fazia uma pesquisa web por ano, que era o pós-carnaval, para ver onde o goiano passou o carnaval.
com a pandemia, a gente passou a ter que fazer tudo online, ou seja, uma readaptação de tudo para nós, né? Como entrar nesse mundo online e conseguir ser bem-sucedido e obter respostas nas nossas pesquisas. Desde março, da segunda quinzena de março, a gente percebeu que a gente precisava monitorar o setor por conta da pandemia, porque ia ter uma queda, né? Se esperava que tivesse uma queda a partir do momento que tudo foi fechado, enfim, houve o isolamento social, etc. Então, eu criei aqui um boletim especial. Esse boletim, ele saía toda semana. Era um boletim por semana, toda sexta-feira. Eu monitorei o Estado com pesquisas de sondagem empresarial, que começou lá com a rede brasileira, nós fizemos uma com quase 5.000 respostas no Brasil, e aí aquilo ali me deu o start para fazer especificamente aqui em Goiás, e aí eu comecei a monitorar o setor, criar outras pesquisas para saber qual que era a segurança, como é que esse turista se sentia seguro, o que ele esperava do destino, enfim, nós fizemos muitas pesquisas online para atender aí todas as regiões turísticas, para eles poderem entender que tipo de normativas eles tinham que adotar, que tipo de biossegurança, enfim, a gente foi tentando contribuir com os destinos por meio destas pesquisas que a gente foi fazendo aqui. Então, 2020 foram 41 boletins, um por semana, 41 semanas, trabalho árduo. Então, a gente monitorou a arrecadação, a gente monitorou o CAGED, a gente monitorou os dados, né, que interessam aos municípios de emprego, de renda. E 2021 a gente criou um novo boletim, quando a gente começou a retomada, né, que as coisas começaram a ficar um pouquinho mais cor-de-rosa. Aí a gente fez o boletim da retomada, que é quinzenal, e aí eu também continuo mantendo aquela questão de fazer as nossas pesquisas e buscar também outros dados de institutos de pesquisa que são renomados, que fazem pesquisas que a gente pode confiar, e aí a gente promove essa discussão. Então, a gente trabalha mundo, Brasil, Goiás. E a rede, ela nos traz isso, esse conhecimento. Você começa a perceber, assim, que é possível você usar o trabalho do outro como modelo para você, dando o devido crédito aos profissionais. Então, tem observatórios do turismo que são excepcionais, assim. E os que estão em construção, é maravilhoso você ver que as pessoas estão se preocupando com dados, estão se preocupando com uma melhoria na sua gestão. E a gente tem ajudado aqui, o Observatório de Goiás, a construir outros observatórios. A gente tem aqui, eles pedem, a gente atende, explica tudo que pode ser feito, como acessar esses dados nas bases aí do governo, e, enfim, a gente vai ajudando os colegas aqui e fortalecendo essa rede que realmente funciona como uma rede. Incrível isso, né? Porque aquilo que nós começamos a falar na nossa entrevista, a importância do grupo, do todo. O todo é maior do que as suas partes. A própria teoria da complexidade, de Edgar Morin fala sobre isso, né? A gente começa lá atrás, numa outra teoria, e aí a gente chega lá no Morin, que ele diz que uma parte isolada, todas as partes são importantes, mas o todo também. E aí, o que você acaba de dizer nesse bloco, a gente falando a respeito dos observatórios, e a importância desse todo. Você vê o mundo, você vê o Brasil, depois você vê o estado de Goiás, e você vê todas as regiões turísticas do teu estado. Isso é muito interessante para que as pessoas entendam a dinâmica.